Olá, eu sou a Michele Gomes, diretamente da conferência Proclame, em uma entrevista super especial com Richard Oliveira, diretor executivo da Palavra da Vida Pará. Seja muito bem-vindo ao nosso entrevista especial, que está disponível no nosso canal do YouTube. Tudo bem, Richard? Tudo jóia, muito obrigado, Michele, pelo convite. Uma alegria estar aqui na cobertura desse grande evento, Sim. preparado com tanto carinho, empenho, criatividade pelos alunos daqui. E eu quero que você conte um pouco para nós sobre a missão como um todo, né? Aham, Palavra da aham. Vida Pará e Palavra da Vida Norte. Aham, Quando que surge essa iniciativa aqui aham. na região norte do nosso país? Sim, E um sim. pouco do propósito, do objetivo. Claro, claro. O Palavra da Vida no Brasil começou em 57. Hoje está espalhado em todas as regiões. Aqui no Pará começou na compra do terreno onde estamos em 89. Deus colocou no coração de um casal chamado Richard e Harriet Parker, que sonhavam em ter um lugar para preparar jovens para missões. Não só no Brasil, o sonho deles era bem longe, pensava até em África e outros lugares. E aí compraram o terreno, trabalharam muito duro para preparar tudo, e em 92 o ministério começou com o Instituto Missionário Palavra da Vida, que até hoje é o mesmo nome, com 8 alunos. E hoje, este ano, nós temos 153 alunos. Que privilégio ver esse crescimento Sim. e essa demanda, essa procura Sim. de pessoas por formação. Aham. Agora, para que a gente entenda um pouco sobre a atuação de vocês, Sim. PV Norte tem várias frentes. Isso. Explica um pouquinho Sim. como que funciona cada área Aham, e a aham. equipe. Vocês têm uma equipe grande, Sim, né, para dar sim. conta. Sim, a Palavra da Vida, que ela começou nos Estados Unidos, né, Word of Life, tem o foco em juventude. Então, este é o DNA da missão. A gente quer alcançar a próxima geração. Então, começou aqui com o Instituto, treinando jovens para o ministério. Aos poucos, outros ministérios foram fazendo parte do todo, não é? Então, nós temos o Instituto Missionário, depois nós temos uma outra parte que chamamos de iniciativa, que tem o objetivo de ter atividades para alcançar a próxima geração, com acampamentos para crianças, adolescentes e jovens, com o ministério que nós chamamos de Clube Bíblico, que é ajudar igrejas a ter programas para crianças, adolescentes e jovens, de modelo assim, bem focado nas escrituras e prática. Nós temos conferências para jovens, a PV Esporte, enfim, várias atividades para alcançar, junto com a igreja, a nova geração. E na década de 90 surgiu também o nosso colégio. Então, em frente à nossa propriedade, nós temos um colégio, começou devagar e hoje atende desde o ensino infantil até o ensino médio, inclusive também com parceria com uma universidade, ensino online, para atender a região aqui, a cidade, e também os filhos dos nossos missionários, os filhos dos nossos alunos, não é? Nós também temos o ministério aqui com famílias, a importância de preparar a família para alcançar a próxima geração. Então, muita preocupação que temos de como treinar os casais, as famílias, através de várias maneiras para que a gente possa alcançar. Nós temos também o Ministério de Apoio, aí toda essa parte logística, né, para cuidar dessa estrutura que você viu. É grande, linda. É bem grande, dá muito trabalho. Então, assim, são várias frentes e Deus, ao longo do tempo, vem trazendo pessoas muito especiais para servir aqui. A gente louva a Deus, todos são missionários. Nós temos hoje uma equipe entre missionários e estagiários, cerca de 62 pessoas, né, de várias partes do Brasil, inclusive aqui do Norte também, servindo voluntariamente, né? Tem a retaguarda de suas próprias igrejas, parcerias, amigos, família, para que possam se dedicar aqui no ministério. Isso é o PV Pará. Pará. Agora, pensando mais especificamente Aham. sobre esse trabalho que vocês têm na escola, Sim, que sempre é um desafio muito grande, né? Aham. Quando a gente pensa nessa área da educação. sem dúvida. E como as missões têm feito um trabalho essencial e que tem feito a diferença mesmo na sociedade. Sim. Fala um pouquinho sobre esse trabalho em especial. Muito bem. Qual o impacto que isso tem gerado aqui na Joia. região? Muito bom. A escola, desde o início, começou com a visão confessional. Ou seja, queremos ensinar
as questões normais da escola, matemática, português, etc., mas também passar a cosmovisão bíblica para essas crianças. E recentemente até começamos a adotar a educação chamada clássica, né, para ajudar. Começamos com as crianças, ensino infantil, estamos subindo, o sonho é chegar até no ensino médio. Então, assim, as crianças, elas recebem toda a parte educacional com a cosmovisão bíblica. Então, está falando de biologia, está falando da criação, né, ou da natureza, né? Quem é o Criador? Então, tudo nós estamos colocando a perspectiva bíblica nisso. E aí, graças a Deus, tem várias crianças que acabam conhecendo o Evangelho por meio do ministério. Tem várias crianças, alunos, estudantes que vêm de famílias cristãs, então recebem um reforço a mais no colégio. E muitos alunos acabam vindo até para o nosso instituto, fazendo um ano de treinamento ou mais e sendo bênção em suas igrejas locais. Então, E é uma referência aqui na cidade. graças né? a Deus, tem atendido a comunidade aqui de Benevides, onde estamos, e também cidades vizinhas. Muito importante. Aham. Lá na rádio a gente tem o Ministério de Sim, Capelania Escolar sim, e a gente sim. vê a escola como um campo missionário. Sem dúvida nenhuma. São tantos desafios e vocês tendo esse trabalho, esse impacto já. É, muito importante. Hoje temos cerca de 350 alunos. Eu não sei agora exatamente a porcentagem de pessoas que não se declaram evangélicas, mas eu acredito que deve passar aí 50%, alguma coisa, ou um pouquinho mais. Então, é de fato um grande campo missionário. Estamos preocupados, inclusive, com os pais ou os responsáveis dessas crianças. Como alcançá-los? Como ajudá-los a treinar seus próprios filhos? É um desafio. Não chegamos lá ainda, estamos sonhando e no processo de aperfeiçoar esse ministério. Outra área que eu achei interessante, Sim. esportes. Esportes. Aqui vocês valorizam esportes. Eu falo isso porque eu tenho 2 meninos que amam futebol em casa, Aham. jogam bola. Então, Sim. eu sou sedentária de casa, Sim. mas o esporte, esse valor que vocês trazem para cá, Sim, é muito sim. legal. No caso do Instituto, é até uma herança que recebemos desde o Palavra da Vida nos Estados Unidos, de ter espaço para que os alunos tenham recreação, atividade física, mas também aprendam várias modalidades. Então, realmente, se você olhar no final da tarde aqui, muitos estão correndo, jogando uma bola, um basquete ou na piscina. E também ajuda, né? Eu imagino que os alunos, enchendo a cabeça o dia todo, precisam, né, ter um tempinho para recrear-se e também exercitar, enfim. Mas temos esse cuidado também. Muito bem. Bom, o PV Pará, Sim. ele faz parte de um guarda-chuva maior, que é o PV Norte? É. Como que funciona a dinâmica? Tem a Palavra da Vida Brasil, né? Que tem a Palavra da Vida no Sul, no Sudeste, no Nordeste, no Centro-Oeste e também no Norte. No Norte, nós temos 2 campos. Aqui em bem. Benevides, estamos na região metropolitana de Belém, e Itacoatiara, que está a 3 horas de Manaus. O foco no Amazonas é o alcance das comunidades ribeirinhas. Então, a Amazônia chama a atenção do mundo inteiro, né? E agora vai ter a COP30 este ano aqui em Belém, então está todo mundo de olho, como é que vamos preservar essa floresta. Mas nessa floresta, nesse ecossistema, tem gente. Tem muitas pessoas, milhares de pessoas que vivem, é incrível. Vivem ao longo dos muitos e muitos rios, igarapés e lagos dessa região imensa do nosso Amazonas, não é? Então, a Palavra da Vida, através, de novo, do seu Ricardo, ele é conhecido como seu Ricardo Richard Parker, e Deus colocou no coração dele de começar a pregar o Evangelho para esses ribeirinhos no Amazonas. Com barco, trabalho duro, árduo, são muitas horas no barco, visitando comunidade após comunidade. E é lindo ver a história, como que comunidades resistentes, dificuldades de poder descer do barco e poder visitar as pessoas. Aos poucos, Deus foi abrindo as portas. Esse trabalho já completou agora 20 anos e Deus foi trazendo mais missionários. Então, ali em Itacoatiara, nós temos barcos, uma base, também temos missionários nas próprias comunidades para alcançá-los com o Evangelho. E outra coisa muito linda é que agora próprios ribeirinhos, os próprios locais estão se despertando para terem capacitação
e eles mesmos liderando os ministérios que foram plantados ali. Que Então coisa louvamos a linda. Deus por isso, mas há muitos rios ainda, Sim, há milhares de comunidades para serem alcançadas, então o trabalho ainda não terminou. sem dúvida. A Serra é grande, A né? Seara é de fato, e o nome da missão Palavra da Vida no Amazonas chama Seara. Então é de propósito, né? A Seara é grande mesmo É grande. e falta Mas trabalhadores. nesse período todo, né, que Uhum, vocês têm atuado ali na região, sim. como é testemunhar da transformação que já tem acontecido em algumas comunidades? Ah, eu tenho uma comunidade que vem à minha mente, já tive a chance de estar lá umas 3 vezes, chama-se Terra Vermelha. E de fato é uma área agora indígena, demarcada, só indígenas podem morar. Embora já perderam a língua, tudo mais. Mas eu soube dos primeiros contatos dos missionários. Era uma comunidade muito fechada, resistente. Aos poucos foram fazendo visitas e a história conta que era uma comunidade muito suja, pessoas com problemas de alcoolismo, desanimadas, sem perspectivas. Hoje você vai, é uma outra comunidade, muito mais limpa. Várias pessoas já creram no Evangelho, se tornou um centro de treinamento. Acabei de vir de lá. Há 4 semanas estive lá, uma semana, levando treinamento, nós chamamos de seminário flutuante. Então, vários jovens, adultos, que vêm de várias comunidades, passam a semana ali. Então, já se tornou um centro de treinamento de ministério para os próprios ribeirinhos, numa comunidade que antes era completamente resistente à chegada dos missionários. Então, é uma história realmente muito bonita. Muito bem, agora a gente quer conhecer a tua história com TV. A minha história com o Palavra da Vida. Exato, como foi? Eu nasci num lar muito disfuncional, os meus pais se separaram muito cedo, eu tinha 7 anos de idade. E aí, quando eu tinha 16 anos, comecei a ir a uma igreja na minha própria cidade, em Atibaia, estado de São Paulo, e toda a equipe pastoral era treinada na Palavra da Vida. A Palavra da Vida que está em Atibaia. Ali nós temos o seminário, a estância, o acampamento. Então, a minha primeira experiência com a Palavra da Vida foi ir a um acampamento. Era No ano adolescente? eu era adolescente, 17 anos de idade, em 91, estou denunciando a minha idade aqui. E aí eu fui, interessante, eu não fui como acampante, eu já fui como pai da equipe. E me colocaram para lavar pratos e panelas. Mas ali eu pude começar a conhecer mais a Palavra da Vida, como que Deus tem usado esta missão e muitas outras, mas essa missão para alcançar realmente a nova geração. E eu fui alcançado através do ministérios de pessoas que tinham sido treinadas com a Palavra da Vida. Depois comecei a frequentar os acampamentos todo ano. Eu tirava férias do meu trabalho, justamente na época em que eu podia ir para o acampamento. Então era a maneira de eu ser estimulado à fé, poder servir, ter boas amizades, aprender, divertir, aprontações também, né? Mas aí em 94 eu fui para o seminário mesmo, para buscar o treinamento, um curso de 5 anos. Então completei o curso, depois fui ordenado pastor, mas não estive mais envolvido com a Palavra da Vida, embora muito próximo, né, contatos. Aí a minha esposa e eu, o nome dela é Johanna, nós desejamos servir com missões e eu tinha vindo aqui em Benevides, onde estamos agora, como aluno ainda, quando eu era aluno do 2º ano do seminário, né, em 95, olha aí, né, já denunciei minha idade de novo. Então, em 95, no 2º ano, nós viemos fazer um estágio aqui no mês de julho, há quase um mês. Eu lembro, hoje a gente faz mais isso, né, Michele? Mas eu entrei naquele ônibus, Itapemirim, sem ar-condicionado, sem nada, 50 horas de viagem de São Paulo até Belém. Eu falei, onde é que está essa terra? Quero chegar aqui. Mas foi fantástico, uma experiência muito grande, mas nunca imaginei que depois viria para cá. Mas em 2004, olha só, né, eu vim aqui em 95, agora em 2004, comecei a pensar, minha esposa e eu, onde podemos servir em missões. Deus escancarou as portas para cá, e aí em janeiro de 2005 nós chegamos aqui. Então 20 anos que chegamos aqui para servir a Deus. Eu tive um tempo fora daqui, servindo no contexto europeu, também com a Palavra da Vida. E voltamos o ano passado, estamos aqui já há um ano de volta,
Então, esse tem sido a nossa história com Palavra da Vida. Muito bem. Para a conferência deste ano, Sim, vocês fizeram toda uma programação especial, aham, trazendo organizações que atuam não só no Brasil, mas também sim, em fora. outras partes. Essa tua experiência na Europa, Sim, foi sim. importante para Foi muito entender esse campo importante, mais aberto também? sem dúvida nenhuma, né? A gente queria servir fora do país lá atrás, não foi possível, viemos para cá. E aqui o Instituto é missionário. Então a Sim. gente fala muito de missões. E por 12 anos eu liderei o Instituto. Então minha esposa e eu sempre aquela crise, santa, boa crise, de desafiar os jovens, vão para missões, vão gente, vão os povos não alcançados, olha o mundo para alcançar. Mas parece que está parado. Tudo bem, eu saí do meu lugar, vim para cá, mas parecia que eu estava... E aí, finalmente, recebemos um convite de eu poder liderar um Instituto Bíblico na Hungria. Olha só, né? A Hungria, eu falei, Hungria, Senhor, é isso mesmo? Depois de um tempo, a gente entendeu que, como família, nós temos 2 filhos, um casal de filhos, nós poderíamos ir lá e foi uma experiência muito importante. Estar num contexto realmente transcultural, uma outra língua, um outro clima, uma outra história, um país que foi fechado, né? Esteve debaixo do comunismo, toda uma estrutura diferente da estrutura do Brasil. E era um instituto que recebia jovens de vários lugares da Europa e também dos Estados Unidos, do Brasil, América Latina, enfim, uma escola internacional. Então foi muito interessante ver a maneira como Deus tem agido em tantos lugares diferentes, a partir desses jovens que nós fomos conhecendo, e como a Europa, apesar de toda a herança cristã que tem, é um desafio missionário muito grande. Até os dias de hoje, é realmente desafiador viver e também alcançar o europeu com o evangelho, ou os imigrantes que lá vivem. Por quê? Porque para muitos, o cristianismo é uma coisa do passado, não funciona mais. As igrejas estão lá como uma testemunha de uma história, de um museu. Então nós temos que trazer a mensagem nova do Evangelho, uma nova roupagem, muito relacionamento, muita insistência, porque muitos ficaram desacreditados, né, do cristianismo. Então, como você separa o cristianismo do Evangelho? Porque o Evangelho muitas vezes não tá tão próximo do cristianismo cultural que o país vive, né? É diferente, às vezes é muito mais religião, né? Sim. Vamos pensar nos países que abraça o catolicismo romano, Itália, Portugal, França, né? Ou você vai para países que abraçam o catolicismo mais ortodoxo, né? Do leste europeu. Então é muito uma religiosidade, muita cultura, mas o que é de fato o Evangelho? Mas como que você então traz a mensagem vibrante, viva, transformadora do Evangelho? Há muitos lugares em que o cristianismo é alguma coisa cultural ou alguma coisa que não funciona mais nos dias de hoje. As igrejas são pequenas, muitas vezes fragmentadas, desunidas, então que requer um esforço, as respostas não são rápidas, Sim. requer muita dedicação, muita imersão na cultura, quebrar barreiras, tentar estabelecer relacionamentos. Os europeus não são tão assim, né? Hospitaleiros como nós, né? Latinos somos, então requer muita convivência para poder ter uma aproximação e entrar na mensagem do Evangelho. Então por isso que é sem dúvida nenhuma um desafio. E como tem sido compartilhar essa experiência que você teve na Hungria Aham. agora com os alunos Sem da dúvida. Palavra da Vida? Eu acho que agora, eu, além de dar as informações, eu posso falar de emoções. Então, o campo missionário, quando você está longe da sua pátria, longe da sua cultura, longe da sua língua, longe do feijão com arroz, da feijoada, do açaí, do tucupi, frango, etc. Estou falando de pratos aqui do norte também. Então, assim, você vive muitas experiências que você não terá se você não estiver lá. Então, hoje, minha esposa e eu, e minha esposa também dá aula de cultura e comunicação do Evangelho, então ela pode falar não só das informações da teoria, mas também da prática, né? O que é você chegar num lugar e você, como uma criança, você não sabe como é que funciona as leis, como é que é aquela realidade, você depende de outras pessoas, você não conhece a língua. Nós usamos o inglês, mas nós não falamos o húngaro, que é uma língua muito complicada, difícil de aprender.
Então nós dependíamos muito, né, para resolver questões do governo, questões de documento. Então toda essa experiência enriquece muito, então hoje a gente pode falar, né, com um pouco mais de propriedade e menos romance, né? Às vezes o campo missionário é muito romantizado, então a gente pode falar com um pouco mais, não desencorajamento, mas com um pouco mais de realidade, as lutas que muitos dos nossos alunos podem enfrentar em vários tipos de campos missionários. Sim. Agora pensando Sim. já no encerramento aqui da Sim. nossa entrevista, eu imagino que as parcerias são fundamentais, Sem né? dúvida. Para que esse trabalho, vocês têm Sim. feito um impacto muito grande no movimento missionário brasileiro e também tanta gente que se forma aqui, vai para essas áreas que são tão desafiadoras como a Europa. Acho que no passado era até um mito, mas a Sim. Europa, berço da reforma protestante, como assim, né? Sim, sim. Como você vê a importância dessas parcerias quando vocês realizam uma conferência, Sim. trazendo tantas agências e pensando mesmo dessa grande comissão como um trabalho, né? Do reino, onde todos estão envolvidos, não existe competição, na realidade. Não deve haver. O ideal, Sim. né? A missão de Deus aqui para que todos se envolvam e sejam parceiros nesse processo. Sim, sem dúvida nenhuma, né? A Palavra da Vida é uma agência, uma missão, uma organização que existe para colaborar com a igreja. Né? Nós que cremos em Jesus, fazemos parte da igreja, existem as igrejas estabelecidas, então como é que a gente coopera com a igreja para que a igreja cumpra a sua missão? Então nós não queremos substituir a igreja ou fazer o papel da igreja. Então isso a gente quer deixar muito claro, né? Como é que a gente serve aos líderes, aos pastores, às igrejas, às denominações, não é? Como é que a gente pode andar juntos. E também com as agências missionárias. Então, por exemplo, no Proclame, esse final de semana, para nós é uma alegria. A RTM está aqui, uma alegria poder receber, porque as agências também têm esse propósito, né? Que é cooperar com a igreja para ajudar os seus vocacionados, os seus candidatos a missões a encontrar o seu lugar, o seu espaço, aquele treinamento mais fino, né? Vai para o mundo muçulmano, vai para o mundo indígena, vai para o ribeirinho, vai para onde precisa de orientações, precisa de uma estrutura melhor e a agência pode fazer isso. Então, a gente se esforça e queremos fazer ainda mais para comandar juntos, né? No esforço conjunto, porque, Michele, tem muito o que fazer. A tarefa é inacabada ainda. Quando você pensa nos povos não cansados, cerca de 2.000 povos, de línguas falantes hoje que não tem ainda a escritura traduzida. E muitos desafios, seja numa selva, no meio de um mato, seja numa cidade agitada, em tantos contextos no Brasil e fora do Brasil, a tarefa é muito grande. Então, como igreja, como corpo de Cristo, como missões e agências, nós temos que realmente nos unir para juntos alcançarmos esse povo aí com o Evangelho. Muito bem. Divulga aqui para o nosso ouvinte como saber mais informações sobre o Palavra da Vida Pará, Palavra da Vida Norte. Sim. Se você digitar Palavra da Vida Norte ou Pará, você vai ter acesso ao Instagram, o site. Não sei, quando você entrar, nós estamos no processo de restaurar, de trabalhar nosso site, já fica pronto. Mas, sem dúvida nenhuma, nas redes sociais, Instagram, no site, Facebook, você vai encontrar informações. Venha nos visitar. Queremos muito pessoas virem aqui, inclusive pessoas que têm interesse em estudar conosco, poderão vir, passar dias aqui, conviver com os alunos, ter a experiência. Temos uma data reservada para isso, mas também somos muito abertos para visitar. Na Palavra da Vida no Amazonas, no caso Seara, se você entrar também no site Seara, inclusive recebemos visitas de igrejas que queiram fazer a viagem missionária, não é? Então entre em contato com eles, dá para organizar também alguma coisa assim. Maravilha. Tivemos a alegria de conversar com o Richard Oliveira, diretor executivo da Palavra da Vida Pará. Foi uma alegria. Obrigado. Esse momento para conhecer mais da história e do trabalho dessa missão. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço, Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.